tarde, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Fisiologia Humana. Meu nome é Camila Venturoli Vidal, estou no primeiro período de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa e hoje nós iremos falar mais de questões gerais de Fisiologia Humana. Se algum assunto não tiver ficado muito claro, porque nós vamos falar de diferentes sistemas, é só me chamar no e-mail que eu vou colocar no final e eu espero que essa aula seja muito proveitosa para você. Enem 2015. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Tudo bem, então vamos recapitular. Eles se perderam, né? Estavam debaixo do sol, então eles tiveram alto índice de insolação, sem água, ou seja, eles tiveram pouca reposição hídrica e ficaram cada vez mais sede. E aí começa a acontecer o processo de desidratação. Então, o corpo vai ter que alterar seu funcionamento para se adaptar a essa condição de desidratação que eles estão passando. E então vai ter uma resposta fisiológica ligada ao sistema excretor. E o que vai ser essa resposta? Vamos lá. A. Aumentar a filtragem glomerular. Não vai acontecer alteração na filtragem glomerular. B. Produzir maior volume de urina. Se a gente tiver o maior volume de urina, vai acontecer que vai sair mais água. E a gente não quer que saia mais água, a gente quer reter água. C. Produzir urina com menos ureia. Também não pode ser, por causa que eles também vão continuar perdendo essa água e eles precisam de repor água para eles sobreviverem nessas condições de desidratação. D. Produzir urina com maior concentração de sais. Exatamente. Se a urina sair de forma mais concentrada, acontece que vai sair menos água e os alunos vão poder reter mais água, impedir que eles percam tanta água e desidratem mais rápido. Reduzir a absorção de glicose e aminoácidos. Também não, eles vão continuar precisando da glicose e aminoácidos. Resolução. Em situação de desidratação, ocorre a maior produção do ADH. O ADH é o hormônio antidiurético, né? Que ele vai estar funcionando junto com o sistema excretor. E aumentando a concentração do ADH, a gente vai ter a urina mais concentrada e com menos água, que é o que a gente queria na questão. O que aumenta a reabsorção de água nos rins, néfrons e, consequentemente, a produção de uma urina mais concentrada. Então, o correto é a letra D. Enem 2018. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio de ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, vamos recapitular um pouco como isso acontece. Quando a gente tem um nível de glicose muito grande no sangue, a insulina vai pegar esse excesso de glicose, juntar e transformar em glicogênio. E quando a gente tem um baixo nível de glicose no sangue, a gente vai ter o hormônio glucagon, que vai quebrar esse glicogênio para formar glicose, para a concentração sanguínea ficar equilibrada de glicose. E aí, como a gente já viu, a insulina seria o hormônio que seria anabólico, ou seja, ele vai formar uma molécula maior, né? O glicogênio, e o glucagon seria o catabólico, ele vai quebrar o glicogênio e transformar em glicose. Bem, então vamos para o que a questão quer. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, ou seja, se ele está com hipoglicemia, ele está com baixa concentração de glicose no sangue, e a gente precisa que essa glicose aumente de novo. O hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a realizar fermentação láctea. Não, isso não acontece no fígado. A fermentação láctea aconteceria só no músculo, se ocorresse a falta de oxigênio. B. Metabolizar aerobicamente a glicose. Isso seria no caso da respiração, mas não está muito relacionado com a questão. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Também não, a gente está falando de quebra do glicogênio, não tem relação com a questão. D. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Não, também está incorreta. E estimular a utilização do glicogênio. Exatamente essa. A gente quer a ação catabólica, que vai ser a ação do glucagon para quebrar esse glicogênio mesmo. O glucagon é secretado em situações de hipoglicemia, mobilizando reservas energéticas com o glicogênio hepático.
ou seja, opção E. Enem 2003. A imagem representa uma ilustração retirada do livro Demon do Corps, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação no sangue do corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete aqui está o torniquete, no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H. Então, vai ter o pressionamento no ponto H. Mantendo o ponto pressionado, decolava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, ou seja, ele vai subir então, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, que seria o H, entre o H e o O aqui, né? Então, o que a gente está querendo falar aqui? O que a questão está querendo? A demonstração de Harvey permitiu estabelecer a relação entre circulação sanguínea e A. Então, o que a gente precisa saber é quais são esses vasos aqui. Não pode ser a artéria, porque a artéria ela é uma região mais interna. E aqui a gente está falando sobre os vasos sanguíneos, que são esses que vão inchar na presença do torniquete. E o que a gente está vendo aqui é que subindo nessa região H aqui, a gente vai ver que não vai ter uma continuidade aqui, então a gente está vendo que vão ter válvulas. Os vasos sanguíneos têm válvulas que impedem o refluxo do sangue. Eles impedem que o sangue volte e esses também são impulsionados pela bomba muscular. Portanto, vamos às alternativas. Letra A, pressão arterial. Como a gente não está falando de artéria, essa questão está falsa. B, válvulas venosas. Exatamente, a gente está falando das válvulas dentro das veias que impedem o refluxo do sangue. Como vocês viram, ele estava tentando voltar o sangue aqui e o sangue não conseguiu voltar, né, por essas válvulas. C, circulação linfática também não está muito relacionado. Concentração cardíaca, não. E transporte de gases também não tem relação com o que a gente está querendo. Resolução. No interior das veias, há válvulas venosas que impedem o refluxo sanguíneo, mantendo o fluxo do sangue sempre unidirecional. O experimento citado de Harvey corrobora com isso. Então, portanto, opção B. Em 2016, uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+. Imediatamente, a equipe aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha um tipo sanguíneo O-. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Então, o que está acontecendo? A gente vê que essa mãe tem o tipo O- e a criança tem o tipo O+. Os médicos vão aplicar essa solução contendo anticorpo anti-RH para evitar uma doença que se chama eristoblastose fetal. Então, o que acontece nessa doença? Na primeira gravidez, o primeiro filho é RH positivo e a mulher é RH negativo. Quando se vai ter o parto, acontece a passagem de hemácias fetais RH+ para o sangue da mãe. E o que vai acontecer? Como a mãe tem o RH negativo, ela vai produzir anticorpos anti-RH, desses RHs positivos que estão vindo para o sangue da mãe. Se tiver um segundo filho e não ocorrer um segundo filho RH positivo e não ocorrer essa solução da equipe médica, esses anticorpos RH que a mãe produziu na primeira gravidez vai acabar afetando, passar para os anticorpos para o filho, para o sangue do filho, e acaba que mata as hemácias dessa criança. Portanto, essa solução ela vai estar ajudando para que a segunda criança não tenha essa doença e a mãe possa ter um parto mais tranquilo, né? Qual a função dessa solução de anticorpos? Então, vamos lá. A, modificar o RH do próximo filho. Não vai ter uma modificação do RH do próximo filho. O RH do próximo filho vai continuar sendo o que ele já tem, né? B, destruir as células sanguíneas do filho, do bebê. A letra B é um pouco estranho, né? Falar destruir as células sanguíneas do bebê. Mas exatamente essa, a gente vai destruir as células sanguíneas do bebê que vão entrar no organismo da mãe. Se a gente destruir ela não vai produzir os anticorpos anti-RH. E não vai acontecer o risco da próxima criança com o RH positivo
perder, né, ter essa doença e perder algumas de suas hemácias. C, formar uma memória imunológica na mãe, não vai acontecer. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe, também não vai acontecer. E promover uma alteração no tipo sanguíneo materno. Também não vai acontecer, né, gente? Então, a resolução. A função dos anticorpos presentes no soro administrado é atacar as células do bebê que possam ter caído na circulação materna durante o trabalho de parto. Com a destruição precoce dessas células, o organismo da mãe não tem tempo de gerar uma resposta imune contra o fator RH, que poderia ser prejudicial numa gestação anterior, que o filho também seja RH positivo. Última questão. Enem 2019. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Schistossoma manso. O contágio ocorre depois que a larva do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, gente, essa é uma questão que vai falar sobre sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema que mais cai no Enem, e é muito legal vocês checarem as aulas de imunologia. Eu vou deixar aqui, que é um assunto que cai muito no Enem também, e é bem importante de saber. Então, o que a gente está querendo saber com todas essas informações que a gente recebeu? Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Então, vamos lá. Se acontece um tratamento tradicional, vai ter que usar o medicamento por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Ou seja, o parasita já atingiu o corpo e vai ter que tratar após esse organismo entrar no corpo, né? Vai ter que combater depois desse organismo já ter infectado o ser humano. Então, vamos lá. Qual que é a vantagem da vacina? A vacina, a gente tem que lembrar que ela vai criar células de memória e anticorpos. Então, quando a esquistossomo entrar no organismo, o corpo já vai estar preparado para combater ele. Então, a gente não vai ter que ter uma resposta depois que esse organismo entrou. A gente já vai estar preparado para, se isso ocorrer, o nosso corpo já combater esse organismo. Então, vamos lá. A, impedir a penetração do parasita pela pele. Não vai ter essa... Não, a vacina não tem o poder de impedir isso, né? Eliminar o caramujo, que não haja contágio. O caramujo é nosso hospedeiro intermediário. A gente, com a vacina, não vai impedir com que o caramujo seja esse hospedeiro intermediário, ajudando na fase larval da esquistossomose. C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Também não. D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Não, isso vai ser depois que ocorra contato, né? Letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes que ocorra a manifestação de sintomas. Exatamente, letra E. Se a gente fosse pelo tratamento tradicional, a gente ia primeiro ter manifestação de sintomas, aí depois a gente iria provavelmente no médico, e aí sim o médico ia indicar esse medicamento por via oral para matar o parasita dentro. A gente já com a vacina, a nossa vacina já vai reagir com esse esquistossomo e a gente não vai ter que sofrer os sintomas que ele causa. Resolução. Para responder essa questão, é fundamental entendermos o papel das vacinas no nosso organismo. Como sabemos, as vacinas estimulam nosso sistema imunológico, fazendo com que produzamos anticorpos e células de memória. Quando entramos em contato com o agente causador, nosso corpo já está preparado para recebê-lo. Assim sendo, uma vacina contra a esquistossomose ajudaria a eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Portanto, letra E. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Eu espero que realmente tenha ajudado vocês a entender melhor como que fisiologia humana vai cair no Enem, né? Aqui está o meu e-mail, no caso de dúvidas. Muito obrigada, novamente, e tenham uma ótima semana.